Olá, pequeninos! Aconcheguem-se, pois hoje vamos viajar para uma terra distante e muito antiga, para ouvir uma história cheia de sonhos, cores e, acima de tudo, do imenso amor de Deus. A história de um jovem chamado José, na terra de Canaã, onde as colinas eram cobertas de pasto verdinho e o céu era imensamente azul. Vivia um homem chamado Jacó com sua grande família. Ele tinha 12 filhos, mas o seu coração tinha um carinho especial por José, o filho da sua velhice. Para mostrar esse amor, Jacó deu a José um presente maravilhoso, uma túnica longa, tecida com todas as cores do arco-íris. José amava a sua túnica e sentia-se abraçado pelo amor do seu pai sempre que a vestia. Era uma roupa tão linda que parecia ter sido pintada pelo próprio céu ao amanhecer. Mas seus irmãos mais velhos, ao verem aquele presente especial e o carinho que Jacó tinha por José, sentiram uma pontinha de ciúme crescer em seus corações, como uma erva daninha num jardim. Esse ciúme ficou ainda maior quando José, com toda a sua inocência, contou-lhes 2 sonhos que Deus lhe dera. Num sonho, seus feixes de trigo se curvavam diante do feixe de José. No outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Os irmãos ficaram furiosos. "Você acha que vai reinar sobre nós?" perguntavam eles, com os corações endurecidos. Um dia, Jacó pediu a José: "Filho, vá até o vale de Dotã e veja se seus irmãos e os rebanhos estão bem." José, obediente, vestiu sua túnica colorida e partiu. O vale era imenso, com colinas suaves e campos abertos. O sol aquecia seu rosto enquanto ele caminhava, procurando por seus irmãos. De longe eles viram aquela mancha de cores se aproximando e o ciúme que sentiam transformou-se num plano terrível. "Lá vem o sonhador", disseram uns aos outros. "Vamos nos livrar dele." E quando José chegou, cheio de alegria por encontrá-los, eles o agarraram, arrancaram sua linda túnica e o jogaram numa cisterna vazia e escura. José ficou ali, sozinho no fundo do poço, com um coração apertado de medo e tristeza. Ele olhava para cima e via apenas um pequeno círculo de luz. Por que seus irmãos fizeram isso com ele? Ele chamou, mas ninguém respondeu. Naquele silêncio assustador, José sentiu um medo profundo. Mas lá no fundo do seu coração, uma pequena chama de fé começou a brilhar. Ele se lembrou das histórias de Deus e orou em silêncio. Pouco depois, uma caravana de mercadores que ia para o Egito passou por ali. Um dos irmãos, Judá, teve uma ideia. "Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo como escravo." E assim fizeram. Tiraram José do poço e o venderam por 20 moedas de prata. Enquanto era levado para longe, José olhou para trás e viu seus irmãos pela última vez. Seu coração estava partido. Ele não entendia o porquê de tanto sofrimento, mas sentia que Deus não o havia abandonado. Era como se uma luz invisível o envolvesse, prometendo que aquela não era o fim da sua história. José chegou ao Egito, uma terra de pirâmides gigantescas, templos majestosos e um rio poderoso chamado Nilo. Tudo era novo e estranho. Ele foi vendido a um homem chamado Potifar, o capitão da guarda do faraó. A casa de Potifar era grande e luxuosa, com jardins cheios de flores e servos por toda parte. Mesmo sendo um escravo, longe de tudo o que conhecia, José não deixou a tristeza tomar conta do seu coração. Ele decidiu trabalhar com dedicação e honestidade, pois sabia que Deus estava com ele. E Deus o abençoou. Tudo o que José fazia prosperava. Potifar viu que aquele jovem hebreu era especial, confiável e sábio. Logo, ele colocou José como administrador de toda a sua casa. José cuidava de tudo, e a casa de Potifar tornou-se ainda mais próspera. José tinha esperança de que talvez sua vida estivesse melhorando, mas uma nova provação estava a caminho. A esposa de Potifar,
vendo a bondade e a beleza de José, tentou convencê-lo a fazer algo muito errado. José, que temia a Deus acima de tudo, recusou firmemente. Como eu poderia fazer algo tão mau e pecar contra Deus e contra o meu Senhor? Disse ele. Um dia, ela o agarrou, mas ele fugiu, deixando seu manto para trás. Furiosa por ter sido rejeitada, ela mentiu para Potifar, dizendo que José havia tentado atacá-la. Potifar, cheio de raiva, mandou José para a prisão. Novamente, o mundo de José desabou. Ele foi lançado num lugar escuro, frio e sombrio, junto com outros prisioneiros. A tristeza voltou a bater em seu coração. Parecia que, quanto mais ele tentava fazer o certo, pior as coisas ficavam. Mas, mesmo ali naquele lugar de desespero, a luz de Deus não se apagou. O carcereiro logo percebeu que José era diferente. Deus estava com ele. E José, com sua bondade e sabedoria, conquistou a confiança do guarda, que o colocou para cuidar dos outros prisioneiros. José transformou aquele lugar de tristeza num lugar de ordem e esperança. Um dia, 2 homens importantes foram presos: o poderochefe e o copirochefe do faraó. Uma manhã, José os encontrou muito tristes e perguntou o que havia acontecido. Tivemos um sonho e não há quem o interprete, responderam eles. José, com sua fé inabalável, disse: as interpretações não pertencem a Deus. Contem-me os sonhos. O copeiro sonhou com uma videira com 3 ramos que davam uvas, e ele espremia as uvas na taça do faraó. José explicou: em 3 dias você será liberto e voltará ao seu posto. Quando isso acontecer, por favor, lembre-se de mim e fale de mim ao faraó. Depois, o padeiro contou seu sonho sobre 3 cestos de pão na cabeça, e os pássaros comiam o pão do cesto de cima. Com tristeza, José interpretou: em 3 dias, você será executado. E tudo aconteceu exatamente como José havia dito. O copeiro foi libertado, mas, na alegria de sua liberdade, ele se esqueceu completamente de José. 2 longos anos se passaram, e José continuou na prisão, esperando, orando e confiando no tempo de Deus. Até que uma noite, o próprio faraó, o homem mais poderoso do Egito, teve 2 sonhos que o perturbaram profundamente. Ele sonhou com 7 vacas gordas que eram devoradas por 7 vacas magras, e depois com 7 espigas de grão cheias e boas que eram devoradas por 7 espigas mirradas. Nenhum dos seus sábios e magos conseguia interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro se lembrou. Eu me lembro de minhas falhas hoje, disse ele ao faraó. Na prisão, havia um jovem hebreu que interpretou meu sonho com perfeição. Imediatamente, Faraó mandou chamar José. Eles o tiraram da prisão, o limparam, deram-lhe roupas novas e o levaram ao palácio. O palácio era o lugar mais grandioso que José já tinha visto, cheio de ouro, colunas altas e gente importante. Parado diante do faraó, José não sentiu medo. Ele disse com humildade: não sou eu. Mas Deus dará ao faraó uma resposta de paz. Depois de ouvir os sonhos, José explicou: os 2 sonhos são um só. Deus está mostrando ao faraó o que ele vai fazer. Haverá 7 anos de grande fartura em todo o Egito. Depois virão 7 anos de uma fome tão terrível que a fartura será esquecida. Deus mostrou isso ao faraó para que ele se prepare. E José, inspirado por Deus, aconselhou Faraó a escolher um homem sábio para armazenar o excesso de comida durante os anos de fartura, para que o povo não morresse de fome. Faraó ficou maravilhado com a sabedoria de José. Poderíamos encontrar um homem como este? Em quem está o Espírito de Deus? Perguntou ele a seus conselheiros. E virando-se para José, disse: visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio como você. Você estará sobre a minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens.
eu o coloco sobre toda a terra do Egito. Faraó tirou seu anel de sinete e o colocou no dedo de José. Vestiu com roupas de linho fino e colocou um colar de ouro em seu pescoço. Aquele jovem que fora vendido como escravo e jogado na prisão, agora era o segundo homem mais poderoso do Egito. Durante os 7 anos de fartura, José viajou por todo o Egito, construindo celeiros gigantes e guardando tanto grão que era impossível contar. As colheitas eram douradas e abundantes, e o povo celebrava. Então, como José havia previsto, os 7 anos de fome chegaram. A terra secou, as plantas morreram, e a fome se espalhou por todos os países. Mas no Egito havia pão. As pessoas de todos os lugares vinham ao Egito para comprar comida de José. A fome também chegou a Canaã, onde Jacó e sua família viviam. Ao saber que havia comida no Egito, Jacó enviou seus 10 filhos mais velhos para comprar grãos. E assim, os irmãos de José viajaram, e ao chegarem curvaram-se diante daquele poderoso governador egípcio, sem fazer a menor ideia de que ele era o irmão que haviam vendido tantos anos atrás. O sonho de José estava se cumprindo. José os reconheceu imediatamente, mas não se revelou. Seu coração bateu forte. Ele os testou para ver se seus corações haviam mudado, se eles se arrependiam do que tinham feito. E ele viu que sim. Viu o amor que sentiam pelo irmão mais novo, Benjamim, e o remorso que carregavam. Finalmente, incapaz de se conter, José mandou todos saírem e, chorando alto, revelou-se: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Seus irmãos ficaram paralisados de medo. Mas José diz-lhes com uma voz cheia de amor e perdão: Não se entristeçam nem se culpem por terem me vendido. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para fazer o que se vê hoje, salvar a vida de muita gente. José os perdoou completamente. O reencontro foi cheio de lágrimas, abraços e alegria. Faraó, ao saber da notícia, ficou feliz e convidou toda a família de Jacó para morar no Egito. E assim, o velho Jacó viajou e pôde abraçar seu filho amado, que ele pensava estar morto. Foi um momento de pura emoção, a prova de que o amor de Deus pode restaurar todas as coisas. Esta é a incrível história de José. Pequeninos, uma história que nos ensina que mesmo nos momentos mais escuros, como numa cisterna ou numa prisão, Deus está conosco. Ele tem um plano para cada um de nós. E Ele pode pegar as coisas mais difíceis, as tristezas e as injustiças, e transformá-las em grandes bênçãos. A história de José nos ensina sobre a importância do perdão, que liberta nosso coração, sobre a paciência, para esperar no tempo de Deus, e sobre a fé, para confiar que, não importa o que aconteça, Ele está no controle, nos guiando com seu amor e propósito. Que possamos, como José, manter nossos corações perto de Deus, sabendo que Ele sempre transforma o mal em bem. Agora, fechem os olhinhos e durmam com a paz e a esperança de que Deus está cuidando de vocês, hoje e sempre.